Olá a todas e todos, estamos juntas e juntos na disciplina Representação Temática, desta vez na segunda unidade. E olha, hoje a gente vai entender um pouco mais como é que funciona realmente a classificação bibliográfica para a gente organizar a informação, principalmente de forma física. Então, gente, a gente entendeu um pouquinho, né, a parte mais conceitual, né, de como surgiram as classificações, que elas foram inspiradas, né, na classificação das ciências, né, e teve todo um movimento ali de se pensar a partir dessas classificações científicas, mas pensando sempre na organização dessa informação. Por quê? Porque as bibliotecas estavam expandindo e era necessário, né, organizar fisicamente os livros que estavam nela. Então, como é que a gente vai entender melhor, né, essa classificação? Entendendo como ela funciona, como ela se aplica, né? Então, a estrutura, né, dessa classificação, a estrutura e a funcionalidade dela, né, tem algumas pontuações que são muito importantes, que estão aprofundadas no e-book. Aqui a gente faz uma revisita, né, uma coisa bem mais, né, pontual, mas é importante que você não abra mão da leitura do e-book, tá bom? Então vamos lá. Os sistemas de classificação, segundo Campos, né, as classificações bibliográficas, espera-se, em geral, né, as seguintes contribuições, né? Primeiro, que ela sirva, gente, de instrumento para a distribuição útil dos livros ou documentos na estante. Principalmente, como eu falei, lá no século XIX, que é quando surgem as classificações bibliográficas, né? Hoje a gente tem, né, o mundo digital, né? Também precisa de uma organização, as informações precisam ser organizadas lá. Mas a classificação bibliográfica, ela tem, né, esses parâmetros, né, esses fundamentos, né, voltados para a classificação bibliográfica do mundo físico, né, dos documentos físicos, tá? Então, ela serve, né, como instrumento para a distribuição útil dos livros nas estantes, né, dos livros ou dos documentos, né, a organização dos instrumentos de recuperação da informação, né, como os catálogos bibliográficos, né, e também, né, outros objetos, né, de informação, como por exemplo também a gente fala muito em livro, mas nesse momento também havia um boom de artigos, né, estava uma crescente ali de produção científica muito forte, tá? E também a questão da análise da informação, porque quando a gente está falando de representação temática, a gente está falando de descrição de conteúdo, de análise de conteúdo, né? A gente não está pensando fisicamente. O interesse da gente nesse momento não é pensar o físico, né? Os elementos físicos de um documento ou de um livro, mas os elementos temáticos, né? Os elementos, né, de conteúdo, né? Os assuntos, por exemplo, né, que estão ali contidos, tá certo? Então, a classificação bibliográfica, digamos que ela tem ali duas bases, né? Duas grandes bases, que é a anotação, né? Porque se pensa numa classificação, ela tende, né, a partir de uma lógica numérica, de uma sequência numérica, de uma organização, né, das ciências, de temas, né, a partir de áreas de conhecimento, que são as 10 grandes áreas, né, que Neville pensa lá no século XIX, e que vão ser melhoradas, ampliadas, né, de forma mais completa lá no século XX, tá certo? Então, a anotação, de uma forma mais, digamos assim, simbólica, mas também fácil de você entender, é o ônibus, né? Quando você vai dá a mão ali para parar o ônibus, você vai pegar um ônibus, você já reparou que existe a organização numérica daquele ônibus? Porque muitas vezes pessoas que não sabem ler, elas têm essa referência. Ah, eu não sei o nome do ônibus que eu vou pegar, mas eu sei o número. Então, a forma como essas informações foram organizadas, nessa classificação científica das áreas de conhecimento para organizar fisicamente a informação, foi muito importante, porque Dewey também pensou nisso. Ele teve esse cuidado, né? Qual seria uma linguagem mais fácil de organizar essa informação? A partir de números. Então, ele pensa, né, numa forma sequencial, né, e também, né, hierárquica, a partir, né, de cada área de conhecimento, que foi dividido em 10, para classificar essa informação. Então, quando a gente pensa notação, pense aí na numeração, naquele número, né, que vai corresponder àquela área do conhecimento e que o assunto vai estar lá para ser organizado. Por exemplo, um livro sobre, digamos assim, inteligência artificial,
fake news. Então, eu vou organizar esse livro dentro de uma área de conhecimento, que seria, né, a ciência da computação, por exemplo. E ali existe uma numeração, está numa grande área, tá certo? E tem toda uma lógica, né, para a gente organizar esse livro, esse documento, a partir da classificação bibliográfica, com esta notação. E o que vai diferenciar isso? Por exemplo, digamos assim, se a gente tem um livro que trata do mesmo assunto, dois livros que tratam de assuntos semelhantes. Uma das coisas que a gente usa, né, uma das possibilidades é a notação de autor. Então tem um autor chamado Silva, o outro Guimarães, né? Então a gente vai fazendo essa diferenciação porque existe também essa notação, né, essa numeração de autor para organizar nessa etiqueta, além da área do conhecimento, o nome, né, o nome do autor tem uma numeração específica, tá certo? Isso a gente também explica lá no e-book. Outro pilar importantíssimo da classificação bibliográfica é a chamada hierarquia. O conhecimento, como já falei, ele foi organizado em 10 grandes áreas do conhecimento, que a gente explica bem mais lá no e-book, aprofunda lá, tá? Então não deixa de revisitar, de ler esses conteúdos. Então a hierarquia, de uma forma simples de explicar, eu te perguntando, quem é que veio primeiro? Você, sua avó, seu avô, né, sua mãe? Existe toda uma hierarquia, né? Primeiro vem os avós, depois seus pais e aí veio você. Então, o conhecimento, ele é hierarquizado, né? Existe uma grande área, por exemplo, a biblioteconomia, está dentro de ciências sociais aplicadas, né? E aí vem biblioteconomia. Dentro de biblioteconomia, existem outras, digamos assim, sub-áreas do conhecimento. Representação da informação, organização da informação, disciplinas, né? Que vão, né, sendo mais esmiuçadas, mais detalhadas, tá certo? Então, é dentro dessa lógica que a gente tem que pensar a hierarquia. Uma grande área do conhecimento, uma sub-área e outras áreas mais subdivididas. Cada vez, né, mais, digamos assim, aprofundadas, detalhadas, tá certo? A gente também tem que visitar e pensar que a informação que a gente organiza, ela participa de um ciclo e que ela precisa ser renovada. E isso a gente cita e ilustra lá no e-book, eu trouxe aqui para você só por mera ilustração também, que é o ciclo da informação. Então, o conhecimento registrado, geralmente registrado, que seja em meio virtual, em meio físico que a gente organiza, ele participa desse movimento, dessa dinâmica. Ele é produzido, ele é tratado e organizado, ele é disponibilizado, disseminado, né, para que você tenha acesso a ele. Então, ele é utilizado e ele é reformulado, digamos assim, ele é reproduzido, existe uma renovação desse conhecimento. Isso acontece muito, por exemplo, você lê um livro, esse livro foi produzido, ele foi tratado, organizado na biblioteca, chega até você, a partir da disponibilização, você utiliza, tem uma nova ideia, um novo clipe, e ali você publica, né, um novo livro, então uma nova produção do conhecimento. Então, é importante também pensar que essa dinâmica do conhecimento, ela é expansiva, crescente, ela não para, e ela é necessária e importante. E é importante também a gente entender tudo isso, porque a gente está lá dentro desse ciclo, né, na parte principalmente de tratamento e organização da informação. E a classificação bibliográfica chega nesse momento, para representar esse conhecimento, para que ele seja acessado da melhor forma possível, rapidamente. Então, gente, quando a gente, voltando um pouco para a questão da classificação, da representação temática, né, a gente está falando de uma parte da biblioteconomia que trata de conhecer, né, o que é que tem ali naquele documento. Existe uma história clássica aí sobre Raízes do Brasil, que é um livro bem conhecido, que ele foi, em determinado momento, classificado na área de biologia. Por quê? Porque a pessoa leu a capa do livro e não aprofundou, não foi olhar do que realmente tratava, né, aquele conhecimento. E vai muito mais para um ângulo social, para uma ótica social que aquele livro está tratando, e não para uma questão de biologia, de plantas, então mais sobre as raízes. Então tem todo esse movimento também, a importância de você entender, né, o seu trabalho, que ele também é analítico, né, de analisar também um conteúdo, tá, para fazer a classificação. E os assuntos, gente, eles têm, né, dinâmicas de classificação também. Então, eles podem ser simples. Então, pode ter um livro que tem um assunto mais geral
e aí você pode classificar ele, dependendo do tamanho da biblioteca, da necessidade da biblioteca, da política que existe lá, né, de desenvolvimento das coleções, de como se vai organizar, né, qual a classificação se vai utilizar. Então, se existem assuntos simples, se você vai colocar uma anotação, né, uma classificação mais simples, mais geral, digamos assim, ou se você vai aprofundar, né, afunilar mais, né, esse assunto, tá certo? Então, os assuntos podem ser simples, compostos, complexos, como você pode ver em tela aí, um exemplo, tá certo? Eu trago também em tela um exemplo de uma decomposição hierárquica de áreas do conhecimento. A gente falou de um pilar importante da classificação, que é a hierarquia. Então, eu já trouxe até o exemplo, né, da nossa área, que está dentro de ciências sociais aplicadas. Então, seria uma grande área do conhecimento. Aí a gente tem como ilustração a área do direito, né? Dentro do direito existem várias possibilidades, né? Direito civil, direito penal, direito imobiliário, entre outros, tá certo? A gente também pode organizar uma hierarquia, né, do conhecimento a partir de uma horizontalidade, tá? Então, como é que a gente pode pensar isso? Como está ilustrado aí em tela? Ciências sociais, dentro de ciências sociais a gente tem direito, economia e educação. E dentro de um livro só, pode se tratar de todos esses temas de uma forma interdisciplinar, integrada, ou até, né, digamos assim, dividida, tá certo? Separada. Então, é importante você entender o seguinte, se liga aí. Um sistema de classificação bibliográfica é um esquema hierárquico de assuntos que serve para representar o tema global de um recurso por meio de um código. Eita, aqui ficou complexo. Recurso por meio de um código, professora. Gente, quando a gente está falando de recurso, a gente está falando do objeto em si de informação. Pode ser um suporte de conhecimento, que pode ser um livro, ou pode ser um conhecimento que está no meio digital, tá certo? E quando a gente fala ali, por meio de um código, né? Como é que eu vou representar isso por meio de um código? A gente está falando de notação, a gente está falando de classificação bibliográfica, onde a gente utiliza números que representam áreas do conhecimento, tá certo? Se você revisitou já o e-book, vai entender um pouco melhor isso que eu estou colocando aqui, tá entendendo? Seu principal objetivo é promover uma ordenação do acervo, arranjo físico, possibilitando a localização, o que eu estou falando aqui em todas as aulas, né? A gente pensa a classificação bibliográfica, ela nasce a partir dessa necessidade. Uma biblioteca que está se expandindo, um mundo que está produzindo muito conteúdo, muitos livros, periódicos, e a biblioteca precisa acompanhar isso. Até porque a principal, né, entre as leis da biblioteconomia, uma das principais é pensar que a biblioteca é um organismo em expansão, então ela está sempre crescendo. E, nesse sentido, no século XIX, né, a representação dessa informação, ela precisava ser de uma forma muito sistemática, né, para se encontrar a informação facilmente, como eu já coloquei várias vezes. Eu trago aqui um exemplo do que eu já falei. Um livro, ele pode estar classificado de uma forma e ter um assunto semelhante. E aí o que vai diferenciar é o autor, a notação, né, do autor, do sobrenome do autor, para a gente organizar essa informação. Independente de como esteja, né, esse arranjo desses assuntos, a classificação vai garantir que os livros estejam, né, colocados em uma ordem onde você não vai perdê-lo na estante, por exemplo, fisicamente. Você não tem como perder, porque as áreas do conhecimento elas estão ali, né, colocadas, e as sub-áreas subdivididas a partir dessa notação. Então, isso dá uma garantia dessa organização para posterior acessibilidade, tá certo? Então, gente, uma coisa também muito importante, além da hierarquia, né, que eu já falei, da classificação, é a síntese, né? As sínteses de assuntos, que acontece muito de a gente pegar um livro que fala de mais de um tema. Então, como é que eu classifico esse livro? Eu classifico de uma forma mais geral, eu classifico contemplando os dois temas, como eu falei, a gente tem que pensar o que a biblioteca quer, o que ela propõe, qual é a política dessa biblioteca, né? A forma de organização, o tamanho é muito importante do acervo, para se dizer como se vai classificar, qual a classificação que vai ser escolhida. Então, por exemplo, a gente tem em tela um exemplo, né, de bibliografia de história do Brasil. Você vê que são dois temas, né? Um fala sobre bibliografia e o outro fala sobre história do Brasil. Então, eu contemplo os dois, né, fazendo essa junção
né, de duas possibilidades de classificação. Então, isso se chama síntese, é você trazer os dois assuntos, né, e classificar o livro com essas duas notações, tá certo? E aí, gente, a gente também tem um exemplo prático, né, da relação hierárquica que eu já falei do conhecimento, né? Por exemplo, bibliografia de história do Brasil. Como é que isso vai ficar na síntese, né? No momento aí do exemplo, a gente tem 016, 2.981. Então, 016 vai corresponder a esse assunto bibliografia e 981 a história do Brasil, tá certo? Sendo que a classe 9, né, a gente tem as temáticas geografia, biografia, história. 81 vai corresponder à localização, nesse caso, tá certo? Mas, voltando, precisa ir ao e-book, fazer essa visita para entender melhor como é que essa notação, essa classificação funciona, tá bom? E aí, para finalizar, eu vou trazer alguns pontos, né, que a gente já pensou, né, dessa unidade, dessa segunda unidade, para a gente fixar melhor, tá certo? Os sistemas de classificação para os livros são denominados bibliográficos, né? Porque a gente está pensando numa terminologia dentro da lógica do que existia naquele momento. Qual era o recurso que a gente tinha, né? O recurso de conhecimento que a gente tinha principal era o livro, né? Era a biblioteca, né, guardando esses livros, organizando eles. Porque foram pensados, né, para essa realidade, a realidade da biblioteca, tá certo? Então, uma representação temática, ela visa localizar, né, encontrar de forma fácil e rápida a informação. A organização da informação vai promover uma mediação dos registros do conhecimento para o usuário. Então, você vai ter acesso a partir dessa organização que é feita dentro da biblioteca, com a classificação bibliográfica, por exemplo. Quanto ao conteúdo, a classificação pode ser especializada e generalista, né? A gente viu lá a questão dos temas, né? Pode ser simples ou temas mais compostos, tá? E temas que também a gente pode fazer uma junção para classificar um objeto do conhecimento, como os livros. Os assuntos podem ser simples e compostos. Uma classificação bibliográfica apresenta uma notação e uma estrutura hierárquica. Isso aí a gente já aprofundou bastante durante esta unidade no e-book também, além dessa videoaula. Gente, não esquece de acessar os fóruns, tá bom? E também interagir com a gente, dando feedback sobre esses conteúdos. A gente se vê na próxima unidade. Até lá!